abençoada, uma terça-feira abençoada também. E hoje nós vamos continuar aqui a nossa respiração celular com a cadeia respiratória. Deixa eu colocar aqui, né? Que é a terceira etapa e a última etapa desse processo todo, né? Só recapitulando um pouquinho, né? Quando nós falamos de respiração celular, quais são os três processos, né? Nós temos a via glucolítica, nós temos o ciclo de Krebs e, finalmente, a nossa cadeia respiratória, que também pode ser chamada de fosforilação oxidativa, né? Olhem só, quando nós pensamos em respiração celular, nós pensamos no quê? No próprio oxigênio, né? Respiração celular. Será que ele tem a ver? Lógico que ele tem a ver, principalmente nessa última etapa, na cadeia respiratória. Na via glucolítica, ciclo de Krebs, o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando, na verdade, né, para que aconteça a síntese neta de ATPs, onde? Na cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa. Então, na via glucolítica e no ciclo de Krebs, nós vamos ter o quê? A oxidação da nossa, principalmente a nossa glicose, né? E também ali nós vamos formar alguns ATPs, sim, é formado. Nós já sabemos que na via glucolítica são formados quantos ATPs, pessoal? Vamos ver aqui. Quantos ATPs são formados na via glucolítica? A ver. 2 ATPs, isso aí, Luana. Isso, Adriene. No ciclo de Krebs também é formado, assim, um pouquinho, né, de ATP. Por cada volta do ciclo de Krebs são formados quantos ATPs, pessoal? Por volta. 1 ATP. Isso, Luana, Vitória, Kathleen, muito bem, gente. Agora, não formamos tanto ATP, de onde que saem esses ATPs? Na verdade, na via glucolítica, na preparação do ciclo de Krebs e no ciclo de Krebs, né, nós vamos ter, vamos dizer assim, substâncias que são carregadoras de energia. Essas substâncias que são carregadoras de energia são os nossos NAD e os nossos FAD. Vocês sabem que até na via glucolítica nós temos esses carregadores, né? Que é o NADH. Também é produzido NADH na via glucolítica. São produzidos quantos NADH na via glucolítica, pessoal? Quantos? 2, é isso mesmo. Ó, nós vamos ter 2 NADHs, que são carregadores de elétrons, isso aí, Mirna Michele, muito bem, na via glucolítica. No ciclo de Krebs, por cada volta, são formados quantos NADHs? No ciclo de Krebs? 3, tá? São 3 no ciclo de Krebs, tá, Vitória? No ciclo de Krebs são 3 NADHs, e isso, né, em cada volta, nas reações 3, 4 e 8, isso nós já vimos. Inclusive, também nós formamos isso e um FADH2, muito bem, né, no ciclo de Krebs. Eles, todos os NADHs, pessoal, eles são carregadores de elétrons, eles vão carregar, né, esses elétrons para onde? Para a cadeia respiratória. O FADH2 vai ser carregado, também é um carregador de elétrons, para onde? Para a cadeia respiratória. Agora, nesse processo de preparação, onde o piruvato vai ser transformado em acetil-CoA, que nós já vimos também, através do complexo piruvato desidrogenasa, ele também forma NADH ali. Tá bom? Então, também aí nós temos um carregador de energia. Então, todo esse objetivo, a via glucolítica, o ciclo de Krebs, nada mais eles vão preparar para essa etapa final, né? Onde nós vamos ter presença principalmente de oxigênio. Então, pessoal, quando a gente fala assim, respira, vamos respirar, né? Isso é importante para quê? É importante para a nossa vida, é importante para a cadeia respiratória mitocondrial, porque se não tem oxigênio, pessoal, não existe síntese neta de ATP. Se não tiver ATP, o que vai acontecer? Nós morremos. Então, a importância do oxigênio, né, dentro da cadeia respiratória. Pensem nisso também. Deixa eu colocar aqui um material antes de explicar o quadro que vocês estão vendo, que eu já preparei, que eu não sou muito boa de desenho, então eu tenho que preparar antes, né, para vocês.
Mas não se preocupem, que todo esse esqueminha da cadeia respiratória, vocês vão ter também no material que eu preparei. Vamos lá, então? Então, qual o principal objetivo da cadeia respiratória? Sim, pode causar. Não nessa aula, mas nós vamos ver talvez na próxima aula, que nós vamos estudar os inibidores da cadeia respiratória, nós vamos ter os inibidores e vamos ter os acopladores também, que é um pouquinho diferente, e vamos ver o mecanismo de ação dos principais, pelo menos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do cianeto, dos barbitúricos, que interferem na cadeia respiratória e que muitos deles podem levar, inclusive, à morte. Tá, pessoal? Então, é muito importante essa última fase da respiração celular, ok? A principal função da cadeia respiratória vai ser o quê? Vai ser sintetizar, fazer ATP mesmo para as nossas células, tá? Esse é o principal objetivo. Então, deixa eu mostrar aqui o material para vocês. Gente, é muito legal como funciona o nosso organismo, né? Muito bem, deixa eu ver aqui então. Pessoal, estão visualizando o material? Sim ou não? Respondam no microfone. Sim, professora. Sim, professora. Oi, pode falar. Estou ouvindo. Sim, só? Então, vamos lá, então. Gente, então, amor, que o dia hoje vai ser de arrasar e vai ser mesmo, gente, compreender um pouquinho mais da cadeia respiratória. Olha só que legal, né? Então, nosso conteúdo de hoje é a unidade 5, cadeia respiratória, terceira etapa da respiração celular. Por que eu coloquei esse esqueminha ali, gente? Porque tudo começa com quem? Com os nossos carboidratos, com as nossas proteínas, com os nossos lipídios, que vocês viram lá em Bioquímica 1, né? E essas substâncias que nós adquirimos através da alimentação, eles passam por processo de digestão, né? Eles são degradados em substâncias menores. Então, aí nós vamos ter os aminoácidos das proteínas, os monossacarídeos, principalmente a glicose, né? Através dos carboidratos, e os ácidos gordos ou ácidos graxos, os lipídios, né? Então, todos eles, nós sabemos que eles podem ser transformados em acetil-CoA. E esse acetil-CoA, ele é o alimentador do ciclo de Krebs, que nós acabamos de ver, né, nosso conteúdo anterior. A principal forma de obter o acetil-CoA vai ser através da degradação dos carboidratos com a via glucolítica, com a descarboxilação do piruvato, certo? Essa é a principal forma de obter acetil-CoA. Lógico que nós podemos utilizar a beta-oxidação dos ácidos graxos e aminoácidos cetogênicos também. Olhem só aqui, o acetil-CoA, então, ele é o alimentador do ciclo de Krebs. Então, está aqui, ele vai para o ciclo de Krebs. O que nós formamos basicamente? O que eu falei para vocês? Que o principal propósito do ciclo de Krebs, o principal propósito metabólico, vai ser gerar coenzimas, né? Que vão ser o NAD. Ele representa mais o NAD, porque o NAD ele tem uma participação maior em relação a essa transferência de elétrons, né? Essa carga energética em relação ao FAD. Mas também nós sabemos que no ciclo de Krebs nós produzimos a coenzima FADH2, tá? Mas aqui é por isso que ele está representando mais com o NAD. O que vai acontecer com essas duas coenzimas? Não só do ciclo de Krebs, mas também da via glucolítica e da preparação do piruvato acetil-CoA. Todos esses caminhõezinhos, vamos supor que eles sejam caminhões de energia, né? Então, todos esses caminhõezinhos de energia, eles vão ser dirigidos para onde? Para a nossa cadeia respiratória, para fosforilação oxidativa. Olhem só, onde o ADP vai ser transformado em respiratório. Por que vocês acham, pessoal, que a cadeia respiratória, ela também é chamada de fosforilação oxidativa? O que isso tem a ver, né? O que vocês acham, pessoal? Por que ela é chamada também de oxidativa?
De onde vem essa palavrinha oxidativa, da fosforilação oxidativa? O que vocês acham? De onde que vem oxidativo, hein, pessoal? A ver, está relacionado com o quê? O que que lembra? Oxidativa lembra o quê? Tá, quebra, o que mais? Qual é a molécula que lembra quando nós falamos oxidativa? Vem de quê? Tem que ter o quê para que ela aconteça? Qual é a molécula que participa? Né? O oxigênio, por isso mesmo. Por isso que ela é chamada oxidativa. Ok, porque precisa de oxigênio. E fosforilação, toda vez que nós falamos fosforilar, quer dizer que nós vamos adicionar fósforo, tá? Nós vamos adicionar fósforo para quem? Vamos adicionar fósforo para o ADP. Por isso que a cadeia respiratória, ela também é chamada de fosforilação oxidativa, é a fase que requer oxigênio para acontecer. Sem dúvida nenhuma, ele é um dos personagens principais nessa cadeia, né, de transporte de elétrons. Vamos lá, então. Então, aqui depois eu vou explicar para vocês cada uma delas usando o quadro. Gente, aqui eu queria dar uma introdução. Então, para que necessitamos do oxígeno? Por que o oxigênio ele é tão importante para a gente? Então, olhem só ali, né? Tu, né, você, igual que a maioria dos organismos, nós precisamos de oxigênio para que a gente possa sobreviver, né? Já pensou, gente, ó, se alguma vez você tem tratado de assim, para a respiração por muito tempo, o que que vai acontecer? Vai ter falta de oxigênio, né? O que que nós sentimos ali? A gente fica tonto, né? Tontura, inclusive pode ser que a gente desmaie pela essa falta de oxigênio. E se falta por muito tempo, isso pode levar até a morte, não é? Por que que isso acontece, né? Então, olhem só, alguma vez você já se tem perguntado por que que acontece isso, né? O que é exatamente que o nosso corpo faz com todo esse oxigênio que nós respiramos? O que será que o nosso organismo ele faz, né? Para onde vai esse oxigênio? Gente, esse oxigênio vai para onde? Ele vai para a fosforilação oxidativa, por isso nós precisamos do oxigênio. Então, ó, resulta que a razão pela qual necessita de oxigênio é porque as nossas células precisam dele para que aconteça a cadeia respiratória, que é a etapa final da respiração celular. Se não tem oxigênio suficiente, não acontece a cadeia respiratória, tá? Porque ele é o aceptor de elétrons final de toda a cadeia respiratória, pessoal. Então, por isso a importância dessa molécula, né, desse gás pra gente. Então, olhem ali, eu representei a fórmula, né, do oxigênio, ele é muito importante no nosso organismo, porque de uma certa forma ele ajuda na síntese de ATP, né, ela tem uma participação muito, muito, muito especial aqui, né? Então, o oxigênio, ele vai se encontrar no final da cadeia de transporte de elétrons. Ele que vai receber esses elétrons, ele que vai recolher os prótons que são formados durante esse processo, durante esse caminho percorrido pelos elétrons, para formar água. Lembra que nós falamos, inclusive no ciclo de Krebs, eu falei para vocês, no ciclo de Krebs existe ele forma água, mas ele também perde moléculas de água. Mas essa perda de água no ciclo de Krebs, ela vai ser compensada na cadeia respiratória. Então, quem que vai ajudar aceitando esses elétrons, né? Recolhendo esses hidrogênios, né? Esses prótons, na forma de prótons? Vai ser oxigênio, para formar água. Então, o que vai acontecer se o oxigênio ele não está ali no final da cadeia de transporte? Porque ele se encontra lá no finalzinho, pessoal. Então, se ele não se encontra ali, quando uma pessoa, por exemplo, não respira o suficiente oxigênio, né, a cadeia de transporte ela vai parar. Tá? Ela vai enguiçar, ela vai ser inibida. Porque o oxigênio, eu vou mostrar para vocês, ele vai aparecer no final da cadeia de transporte.
Para quê? Ele está esperando esses elétrons dos NADH, dos FADH2, ela está esperando esses elétrons. E aí, como não tem oxigênio, o que vai acontecer? A cadeia ela vai parar. E o que nós chamamos de quimiosmoses, o que seria quimiosmoses? Meu Deus, o que é isso? Quimiosmoses, pessoal, é a etapa depois da cadeia de transporte, onde nós vamos ter síntese de ATP, é ali que vai acontecer essa síntese de ATP. Ela não vai produzir ATP, não vai acontecer a produção de ATP. E se não tem ATP suficiente, as células não vão poder levar a cabo as outras funções que ela precisa levar. Ela precisa de ATP para poder trabalhar, né? Então, o que vai acontecer? Não tem ATP, não vai poder levar a cabo as reações que o nosso corpo precisa, e incluso, poderia morrer depois de um certo tempo. Olhem só a importância do oxigênio. O oxigênio vai ser o que vai fazer essa cadeia de transporte andar, funcionar. Sem ele, não vai ter ninguém para receber esses elétrons, esses hidrogênios, né? Formar o quê? Formar moléculas de água e fazer acontecer esses processos. Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês o quadro, que eu acho que está mais interessante, tá? Então, vamos lá ver esse quadro, que eu preparei com muito amor e carinho para vocês. Opa, aqui. Deixa eu sair daqui da frente, né? Gente, então vamos lá. Então, o nosso conteúdo é cadena respiratória, né? Tá meio portunhol aqui, né? Ela é conhecida como fosforilação oxidativa. Por que fosforilação oxidativa? Oxidativa porque realmente ele precisa do oxigênio para que ele aconteça. E o fosforilação é por quê? Porque nós vamos adicionar ao ADP fósforo inorgânico, né? Para formar o quê? ATP. Onde que acontece? Qual é a localização dessa cadeia respiratória, desse processo da terceira etapa da respiração celular? Na crista mitocondrial. Bom, gente, como o próprio nome já diz, é uma cadeia, né, respiratória, de elétrons, na verdade. O que vai fazer funcionar essa cadeia? É o que nós chamamos de proteínas de membrana, pessoal. Nós temos 4 proteínas de membranas, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Coloquei essas 4, a única que não tem caráter proteico seria essa número 2, tá? Desse complexo número 2, porque ela vem do ciclo de Krebs, certo? O que vai acontecer em si na cadeia respiratória? Nós vamos ter os nossos NADHs e FADH2, que são os nossos caminhõezinhos que estão cheios de energia para dar. É como se fosse cheio de amor para dar, mas eles não vão dar amor, eles vão dar energia, certo? Eles vão doar os seus elétrons para a cadeia respiratória. E eles vão passando por todos esses complexos, né? Aqui são 4 ao total, que são proteínas de membrana, elas têm essa natureza, certo? Nós vamos ter o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4. O complexo 5, pessoal, que eu coloquei aqui, vai ser o que acontece aqui em miosmoses, que seria a segunda etapa da cadeia respiratória, certo? Onde acontece a síntese neta de ATP. Mas vamos parar aqui primeiro. Eles recebem nomes, claro, cada um desses complexos, cada uma dessas proteínas de membrana. O complexo 1, ele é chamado de NADH desidrogenasa. O complexo 2, ele é chamado de succinato desidrogenasa. O complexo 3, de ubiquinona. E o complexo 4, de citocromo C oxidasa, certo? Muito bem. O que vai acontecer? Gente, isso aqui, esse espacinho aqui pequenininho, é a nossa crista mitocondrial. Aqui, nesse espaço aqui que nós temos, nós vamos ter o espaço intermembranal, intramembranoso. Então, quer dizer que aqui vai ser o quê? Vai ser a nossa matriz mitocondrial, certo? Então, e aqui para cá, nós vamos ter o nosso citosol, certinho? Então, o que vai acontecer?
Primeiramente, vamos ver o NADH, certo? Então, nós vamos ter o nosso NADH, que vem principalmente do ciclo de Krebs, né? Cheio de elétrons para dar aqui, para doar. E ele vai doar esses elétrons, 2 elétrons, ele vai passar primeiro para o complexo 1, certo? Do NADH desidrogenase. Ele já recebe esse nome, esse complexo, essa proteína de membrana. Gente, quando ele está transferindo esses elétrons para o complexo 1, o que acontece? Ao mesmo tempo, ele está impulsionando aqui, ó, também, para que nesse espaço, tá, intermembranal, nós tenhamos hidrogênio. Então, ele libera tanto elétrons, o complexo 1, como hidrogênios aqui na forma de prótons, tá? Porque eles são prótons, olhem só, 2H+. Quando nós temos H+, são prótons. Então, ele está impulsionando a saída de prótons para esse espaço, certo? Então, os NADHs, primeiro, eles transferem esses elétrons aqui ao complexo 1, liberando para o espaço intermembranal prótons, certo? H+. O que acontece com os elétrons do complexo 1? Eles vão através de uma substância chamada também ubiquinona, que eu coloquei aqui para vocês em roxinho. Tá vendo que ele não passa pelo complexo 2? Os elétrons do NADH, eles vão para o complexo 1, não passa pelo complexo 2. Com essa ubiquinona, ele vai direto para o complexo 3. Ele pula para o complexo 3. Os elétrons do complexo 3 pulam para o complexo 4, através do citocromo. Eles vão fazendo transferência de elétrons. Por quê? Porque os elétrons que vão ser transferidos, tanto do NADH, que nós estamos vendo agora, como do FADH2, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Eles têm uma atração muito grande, por quê? Pelo oxigênio, que se encontra no finalzinho aqui da cadeia transportadora de elétrons. Então, eles procuram, de qualquer jeito, eles estão loucos para chegar para o oxigênio, tá? Eles querem chegar aqui no oxigênio, só que eles não podem chegar até o oxigênio de qualquer jeito. Eles têm que seguir um caminho para que eles possam chegar até o oxigênio, esses elétrons. E vai ser esse o caminho, ele vai transferindo esses elétrons, né? De complexo para complexo, de proteína de membrana para proteína de membrana. Eles vão saltando, eles vão pulando, ok? O que vai acontecer aqui no finalzinho? Esses elétrons finalmente se encontram com o aceptor final de oxigênio, formando moléculas de água. À medida, pessoal, que eles vão pulando esses elétrons, vão saltando de complexo em complexo, eles vão liberando essa energia e liberando prótons também, tá? Então, o que vai acontecer nesse espaço intermembranal com o tempo? Ele vai estar cheio de prótons. Prótons, carga positiva. Se eu tenho muito próton, o que vai acontecer com o pH aqui? O que vocês acham? Tem muito H+, esse pH ali vai ser ácido ou vai ser básico, pessoal? O que vai acontecer aí? Vai ser ácido, muito bem. Então, os hidrogênios que estão aqui, os prótons que estão aqui no espaço intermembranal, né, eles vão ficar aqui lotadinhos, né? Vão estar ácidos. Eles vão estar louquinhos, ó, eles vão estar... Eu quero voltar para a matriz mitocondrial de novo. Eles vão querer voltar para cá. Só que eles não podem voltar também por qualquer caminho, certo? Existe um caminho certo para que eles voltem para a matriz mitocondrial, né? Para a mitocôndria interna, vamos dizer assim. Bom, nós vimos o NADH, certo? E o FADH2, professora? O que vai acontecer com o FADH2? Bom, o FADH2, como nós não temos tanta produção de FADH2, ele também vai transferir os seus elétrons, certo? Mas o que vai acontecer? O FADH2, ele vai transferir os seus elétrons não para o complexo 1, ele já pula o complexo 1, ele vai diretamente no complexo 2, aqui, do succinato desidrogenasa, certo? Então, como ele pula essa etapa, né, ele produz... E outro detalhe também, o FADH2, ele vai transferir os elétrons, sim, para o complexo 2,
mas ele não impulsiona prótons, ele não libera prótons, como o NADH, tá? Essa é uma diferença importante que vocês têm que anotar aí. Então, o que vai acontecer? O FADH2 vai transferir os seus elétrons para o complexo 2, para o biquinona, aí aqui ele já segue o mesmo caminho que o NADH, passa para o complexo 3, para o complexo 4, até chegar no aceptor final, que vai ser o oxigênio formando moléculas de água. Pessoal, vocês estão vendo que à medida que eles vão pulando de complexo em complexo, eles vão liberando esses prótons, à exceção do complexo 2, tá? Eles não liberam, que eu não coloquei a flechinha liberando prótons aqui, tá? Então, essa é uma diferença. Olho aqui. Bom, então, aqui no finalzinho, nós vamos encontrar esse oxigênio. Finalmente, os elétrons encontraram oxigênio, que se encontra aqui. De onde vem o oxigênio? Já sabemos, ele vem da nossa respiração. Por isso, sempre é importante respirar, né, pessoal? O que vai acontecer se não tivesse oxigênio aqui, pessoal? Se ele não estivesse aqui, a falta de oxigênio, esse mecanismo, essa cadeia de transporte, ela não ia funcionar, ela ia ser inibida, não é? Imaginem só, tá chegando os caminhõezinhos de NADH, de FADH2, vão estar despejando aqui elétrons. Vai chegar um determinado momento que não tem para onde esses elétrons saírem, porque não tem oxigênio, não forma água. O que vai acontecer? Não acontece, ele não vai para essa etapa seguinte, certo? Ele para aqui, nessa cadeia de elétrons. E com isso, como não vai para o complexo 5, não forma ATP, tá? Não forma ATP, não existe energia. Então, o oxigênio é muito importante que vocês saibam que ele é conhecido como aceptor final de elétrons, tá? É ele que vai capturar os elétrons finais, o oxigênio. Daí a importância dessa fase, certo, pessoal? Também nós temos os aceptores, o aceptor final, que é o oxigênio, e temos os aceptores intermediários de elétrons. Quem seriam os aceptores intermediários de elétrons, pessoal? Os aceptores intermediários de elétrons seriam o NADH e o FADH2. Por que eles são intermediários? Porque eles vão aceitar, sim, os elétrons, mas eles vão aceitar, eles vão ter esses elétrons com eles mesmos, para quê? Momentaneamente, temporariamente, né? Até ele chegar na cadeia respiratória. Outro detalhe, também aqui, antes de entrar no complexo 5, o que vai acontecer, pessoal? Ok, formou o oxigênio, eles se encontraram finalmente, né? Se ligou ao oxigênio, formando moléculas de água. Ok. O que é importante aqui lembrar? Que nesse espaço intermembranal, ele vai estar cheio de quê? De prótons. Né? Ele vai estar lotado de prótons. E esses prótons, eles vão querer voltar para a matriz mitocondrial. Só que eles vão poder fazer somente por um caminho, tá, pessoal? Então, olhem só. Como que esses hidrogênios vão voltar para a matriz mitocondrial? Como que ele vai fazer isso? Quanto mais prótons estiver aqui, nesse espaço intermembranal, mais vai ser ativado o complexo 5, tá? Então, esse complexo 5, que é chamado de ATP sintasa, por que será que ele tem esse nome, ATP sintasa, né, pessoal? Porque ele vai fazer ATP, ele vai sintetizar ATP. Então, quanto mais ácido for aqui, mais ativo será o complexo 5º, tá? A ATP sintase. Aqui, esse processo, onde ele forma ATP, nós chamamos de quimiosmoses. Né? Na verdade, a quimiosmose já começa aqui, tá? Com a formação, quando ele impulsiona os prótons para esse espaço aqui, então aqui já começa a quimiosmoses para produzir no final o ATP. Então, o que vai acontecer?
Todos esses prótons, né, que nós temos aqui, eles vão ativar o complexo 5. Opa, então aqui os prótons, eles vão se dirigir ao complexo 5, eles vão ser ativados aqui pela ATP sintasa, que na verdade ele vai ter uma ação mais enzimática. E aqui, pessoal, ele tem esse formato porque aqui é como se fosse hélices, né? É como se fosse uma hélice que fica girando aqui para produzir ATP. É aqui que vai acontecer a fosforilação. É aqui que vai acontecer a adição do fósforo ao ADP. Quanto mais ácido, quanto mais prótons estiver aqui, maior produção de ATP. Certo? Então, aqui, finalmente, o que acontece? O ADP, ele se une ao fósforo inorgânico, formando a fosforilação, formando a ATP, que vai ser liberado pelas nossas células para fazer todas as suas atividades. Então, nossa cadeia respiratória, pessoal, ela é uma das fases mais importantes da respiração celular, porque se ela parar, não existe ATP. Agora, uma pergunta para vocês, né? O que vai acontecer? Porque aqui nós temos o NADH e o FADH2, certo? Eles estão na forma reduzida e eles vão ser oxidados. Vão voltar a formar NAD+, e FAD+. O que vai acontecer com eles? O que vocês acham? Né? Eles vão passar pela cadeia respiratória, né, liberando esses elétrons, transferindo os elétrons, eles vão ser oxidados em NAD+, e FAD+. O que vai acontecer com eles? Para onde eles vão? O que vocês acham, pessoal? O que será que passa com eles? Alguém poderia me dizer? Para onde vão os NAD e os FAD oxidados na cadeia respiratória? Para onde eles vão parar? Isso, Vitória, eles vão ser reaproveitados. Eles vão para a via glucolítica, eles irão para o ciclo de Krebs. Não é lá na preparação do ciclo de Krebs que nós temos o NAD e o FAD, então eles vão ser aproveitados na própria respiração celular. Ok, pessoal? Então, entendam que a cadeia respiratória nada mais é, nós podemos dizer, que seria uma transferência de elétrons do NADH e do FADH2, acontece essa transferência de elétrons, que foram preparados lá na via glucolítica e no ciclo de Krebs, né, para acontecer aqui, onde esses elétrons estão doidinhos para se encontrar com o oxigênio, que é o aceptor final da cadeia respiratória, mas eles têm que fazer por um caminho certo, eles não podem fazer por qualquer caminho, então eles vão ter que passar por essas proteínas de membrana, que são 4, né, que são o complexo 1, 2, 3 e 4, lembrando que o NADH, ele passa do complexo 1 para o complexo 3, por quê? Porque o complexo 2 é do FAD. O FAD, ele não vai para o complexo 1, ele vai transferir diretamente para o complexo 2. Daí em diante, eles seguem o mesmo caminho, certo? Então, o que acontece? Como que nós podemos dizer que acontece essa transferência de elétrons, pessoal? À medida que esses elétrons vão passando aqui, eles vão liberando energia. Se eles liberam energia, eles estão liberando calor, não é? Não, eles vão ser sempre aproveitados, o NAD e o FAD. Só não vai acontecer uma síntese de NAD e FAD se, no caso de uma hipovitaminose, tá? Por quê? Porque eles são sintetizados a partir de vitaminas. No caso, vai ser a vitamina B3 e a vitamina B2. Então, é muito difícil eliminar o NAD e FAD, a não ser que seja por uma mutação genética, mas é muito difícil, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam também? À medida que esses elétrons vão pulando, tá? Porque, na verdade, eles vão saltando de um complexo a outro, eles vão liberando elétrons. À medida que eles liberam elétrons, vai dizer, vamos pensar assim, que ele vai se esfriando, vai liberando elétron, né?
ele não vai ficar tão quente assim, ele vai liberando essa energia na forma de calor. Como que eu posso explicar para vocês didaticamente isso, né? Vocês conhecem a brincadeira da batata quente? Batata quente, 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 queimou. É mais ou menos esse o mecanismo de transferência de elétrons, né, pessoal? Porque o que acontece? Eu não tenho a batata aqui, tá? Eu fui procurar uma batata, mas não achei. Então, eu achei a maçã, tá? Então, vamos supor, imagine que ela seja a batata quente, certo? Só para ilustrar a cadeia respiratória. Como que era a brincadeira? Batata quente, 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 queimou. O que acontece? Esses elétrons são a batata. O que acontece? Ele vai passando de um complexo para outro. Ele está quente, à medida que ele vai passando, ele vai liberando energia para o espaço intermembranoso, tá? Até que vai chegar no momento que ele entra em contato com quem? Com oxigênio. Para fazer o quê? Para formar moléculas de água. E aí, o que vai acontecer com o nosso espaço intermembranoso? Ele fica muito ácido, isso não pode acontecer. Então, ele vai ativar a nossa ATP sintasa. Ativando a nossa ATP sintasa, ela funciona como um redemoinho, né? Para quê? Para produzir energia na forma de ATP. É aí que acontece, no complexo 5 tem a volta, deixa eu ver aqui, peraí. É aí que acontece a fosforilação. Deixa eu ver o que a Kelly perguntou aqui. No complexo 5, se tem a volta dos hidrogênios. Isso, esses hidrogênios, eles voltam para a matriz mitocondrial, Kelly, ok? Acontece sim, mas eles só podem voltar por esse caminho, por outro caminho não, esse é o caminho correto, tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso material, legal, né, como que funciona? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou ter que permitir, porque senão eu não consigo trabalhar aqui. Gente, entender um mecanismo de ação da cadeia respiratória, ele não é tão difícil assim, né? Mas ele segue um caminho, e esse caminho ele tem que ser respeitado. É essa ordem pela qual nós vamos fosforilar, pela qual nós vamos obter esse ATP tão necessário para a nossa sobrevivência, né? Deixa eu mostrar aqui o material para vocês. Vamos lá, então. Nós já vimos aqui, né? Então, gente, por que o oxigênio é importante para a fosforilação oxidativa? Mais uma vez, tá? Só para reforçar aqui. Então, ele é o mais importante, ele é o personagem mais importante da terceira etapa da respiração celular. Não esqueça disso. Por que ele é importante? Porque ele contribui para a oxidação das moléculas, formando novas moléculas de adenosina trifosfato. É ali que vai ter a produção de ATP, é ali que nós vamos produzir energia. Então, o oxigênio ele tem um papel muito maior na cadeia respiratória do que no ciclo de Krebs, certo? Bom, por que ele é chamado de fosforilação oxidativa? Vocês já sabem também, porque a energia de oxidação das coenzimas, quais são as coenzimas? O NADH e o FADH2, ela é utilizada para a síntese de ATP, certo? Porque nós vamos oxidar o NADH, vamos oxidar o FADH2. Para quê? Para que eles possam transferir esses elétrons para as proteínas de membrana, impulsionar esses prótons para o espaço intermembranal, para que o oxigênio possa aceitar esses elétrons e fazer fluir a cadeia respiratória, formando moléculas de água, e que a ATP sintasa no finalzinho ela possa fosforilar, ela possa acrescentar fósforo inorgânico ao ADP, ela vai receber fosfato. Por isso ela é chamada de fosforilação oxidativa, ok, pessoal?
Um conceito também é uma das vias metabólicas da respiração celular, é a terceira etapa, a última etapa, ok? Não esqueça disso. Então, ela ocorre onde? Nas cristas mitocondriais, na membrana interna das mitocôndrias, das células eucarióticas, e nas procarióticas eu coloquei aqui também na membrana plasmática. É nessa etapa que nós vamos ter maior produção de ATPs. A partir de quem? Da adenosina difosfato. Então, vocês estão vendo ali um GIF que eu coloquei, uma animação, né? Onde nós temos, principalmente, olhem só, por isso que nós fizemos os exercícios da outra vez, e nós vimos que o NADH, ele tem um papel central no metabolismo celular, justamente porque vai ser a partir dele que nós vamos obter mais energia. E outra coisa, o NADH, na cadeia respiratória, ele começa logo na etapa 1, ele não pula etapas. Já o FADH2, ele já começa no complexo 2, tá? Então, ele tem uma menor participação, o mais importante mesmo é o nosso NAD, certo? Olhem ali, ó, cheio de prótons, ó, cheio de carga positiva. Agora pensem, se o espaço intermembranoso está cheio de carga positiva, cheio de prótons, o interior vai estar ao contrário, né? Vai ter uma carga elétrica contrária. Então, isso vai estimular mais ainda a nossa ATP sintase, que é o complexo 5. Quais são os processos que participam na cadeia respiratória? Nós vamos ter essa primeira etapa, então, pessoal, que é a etapa de transporte de elétrons, tá? Lembra que os elétrons, eles vão ser liberados do NADH e do FADH2, né? Eles vão passando pelas proteínas de membrana, e vamos ter a segunda fase, que vai ser o processo de quimiosmoses. Então, são dois processos que acontecem na cadeia respiratória. Lembre-se disso também. Então, o que acontece no transporte de elétrons? O próprio nome já diz. Os elétrons, eles vão ser transportados de uma molécula para outro. Vão liberando essa energia. Lembra da batata quente? Vai liberando a energia. Vão ser transferidos esses elétrons para formar um gradiente eletroquímico, lógico, porque o espaço intermembranoso vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo, ele forma esse gradiente eletroquímico. Então, o transporte de elétrons vai ser essa transferência de elétrons nos complexos das proteínas de membrana, que se encontram na crista mitocondrial. E o outro processo é chamado de quimiosmoses. O que seria quimiosmoses? É onde está o nosso complexo 5, a nossa ATP sintasa. Então, toda essa energia que é armazenada nesse gradiente, cheio de prótons, eles vão ser utilizados para sintetizar ATP. E o único caminho que pode acontecer, isso vai ser através da ATP sintase, não esqueçam disso. Então, são dois processos, tá, pessoal? Transporte de elétrons e quimiosmoses. Transporte de elétrons, 1, 2, 3 e 4, tá? E a quimiosmose seria o 5, ATP sintase, certo? Então, mais uma vez, ó, o que acontece? Então, nós temos as moléculas que carregam os elétrons. Quem são essas moléculas? O nosso NADH, que vem da via glucolítica e do ciclo de Krebs, e o nosso FADH2, que vem do ciclo de Krebs. O que eles vão fazer? Eles vão dar esses elétrons, vão transferir esses elétrons, né? De onde vem? Vem da degradação da glicose nas etapas anteriores da respiração celular, via glucolítica e ciclo de Krebs. Então, eles vão dar de presente para a cadeia transportadora de elétrons, né? Esses elétrons, vão fazer essa transferência. Eles estavam guardando esses elétrons para que eles possam ser doados lá no finalzinho, na terceira etapa da respiração celular. A cadeia de transporte de elétrons é constituída por moléculas carregadoras de elétrons. Elas se encontram enfileiradas na membrana interna da mitocôndria, em eucariontes, que vai ser o nosso caso, e na membrana plasmática em procariontes. O que vai acontecer? Nós já vimos isso, né? As moléculas de NADH vão transferir os seus elétrons para a primeira molécula, para o complexo 1. Ela é chamada também de flavoproteína. Por que flavoproteína, complexo 1? Porque ela é formada por uma flavina mononucleotídeo. Na verdade, essas proteínas
de membrana, a maior delas vai ser a complexo 1. Ela é formada por 49 polipeptídeos, né? Então, ela é uma proteína de membrana considerada grande, tá? É aquela que vai receber o NAD-PH, os elétrons do NAD-PH. Já do complexo 2, né, é a única que vai receber o FADH2 e ela não impulsiona, tá? Ela não impulsiona prótons para o espaço intermembranoso. Olhem só, as moléculas de FADH2 transferem seus elétrons para o complexo 2, que nós podemos chamar de quinona ou biquinona ou coenzima Q, tá? Ou complexo succinato desidrogenasa também. É o único composto não proteico. Esse detalhe é importante que vocês saibam. Todos os outros são proteicos, menos o complexo 2, tá? Ele tem um nível energético mais baixo em relação aos demais. O que estão presentes no complexo 2, tá? Também estão presentes moléculas que carregam esses elétrons, né? Tem uma certa proteína, sim, mas nós podemos falar que ela tem mais uma característica que contém ferro e enxofre e contém o que nós chamamos de citocromos. A cadeia transportadora, o que acontece ali? Nós já sabemos que o NADH vai transferir para o complexo 1, que o FADH2 para o complexo 2. Beleza. Então, os elétrons, eles vão sendo passados, eles vão pular de molécula para molécula. Eles vão numa direção de nível de energia que seja mais baixo. Porque como que acontece isso? Como eles vão transferindo esses elétrons, os níveis de energia eles vão diminuindo. Por quê? Porque eles vão liberando esses elétrons na forma de calor. Então, diminui os níveis de energia também. Esse processo é chamado de bombeamento de prótons da matriz mitocondrial. Que é isso que acontece? Ele bombeia o próton. De onde? Da matriz mitocondrial para o espaço intermembranal. Ele vai fazer esse bombeamento de prótons, vai carregar o espaço intermembranal com prótons, para ativar quem? Para ativar a ATP sintasa, tá? Em eucariontes, ele vai bombear para o espaço intermembranoso, formando esse gradiente eletroquímico. Nos procariontes, ele é formado por meio da membrana plasmática, mas vamos para o eucarionte, certo? Esse potencial, esse gradiente, ele tem o que nós chamamos de energia potencial. E ela vai ficar armazenada, tá? Esses prótons, eles vão ficar armazenados ali para quê? Para a produção de ATP. O que vai acontecer com esses elétrons também no final da cadeia respiratória, pessoal? Eles se ligam ao oxigênio e aos íons prótons também, e ele forma moléculas de água. Isso nós já vimos também, tá? Então, aqui só estamos recapitulando. O outro processo, tá? O segundo, que é a quimiosmose, também acontece na membrana interna da mitocôndria, na crista mitocondrial nos eucariontes, e na membrana plasmática nos procariontes. E ele está formado por um complexo enzimático, que é o complexo 5, chamado ATP sintase. O nome já diz, produção de ATP. Como que é feito isso? Ele utiliza os prótons vão retornar, né, para o gradiente anterior, ele promove o retorno dos prótons. Vamos voltar aqui de novo para a matriz mitocondrial. E quando ele volta, ele vai liberando energia. Na forma de quê? Na forma de ATP. É aí que acontece a fosforilação. Então, se eu perguntar para vocês, onde que acontece, em qual etapa acontece a fosforilação? A fosforilação, ela acontece no complexo 5º, tá? Com a ATP sintasa, com a união do fósforo ao ADP, por meio do retorno dos prótons para a matriz mitocondrial, tá? É ali que acontece a síntese neta de ATP, certo? Então, mais uma vez aqui, para vocês visualizarem como que acontece, né, essa cadeia respiratória, perdão. Então, a ionad-H, então, a flavina, monamina aqui, ela é formada por um complexo que tem ferro, que tem enxofre, sim. Ele vai bombeando esses hidrogênios, esses prótons, ele libera elétrons, bombeia prótons. Complexo 2, libera elétrons, não bombeia prótons. Através da ubiquinona,
olhem só, o complexo 1 ele passa direto para o complexo 3. E o complexo 2 vai para o complexo 3 também. Aí eles vão seguindo o mesmo caminho. Até que aqui, no finalzinho, ele encontra o oxigênio, que é o receptor de elétrons finais, mais os hidrogênios, formando moléculas de água, tá? Aqui. O que acontece? Quando aqui nós temos bastante prótons, tá? Um gradiente eletroquímico, né, com bastante prótons, isso vai estimular a ATP sintase. Então, quer dizer que esses prótons, eles voltam por aqui, o retorno dos prótons. É como se fosse uma hélice, como vocês estão vendo aqui a ATP sintase. Ela fica girando para formar energia na forma de ADP. E os prótons, eles entram, retornam novamente à matriz mitocondrial. Olhem aqui de novo, por outro ângulo, né, um outro desenhinho. Então, aqui, novamente, nós vamos ter todas as proteínas de membrana, a única que não vai ser essa, succinato desidrogenasa, que recebe os elétrons do FADH2. Vocês estão vendo aqui que ela não bombeia hidrogênio, ó, complexo 1 bombeia, o 3 bombeia, o 4 bombeia também. Então, ele vai liberando prótons para o espaço intermembranal. A única que não bombeia é o complexo 2, do FADH2, certo? O que acontece na ATP sintase? A flechinha ao contrário, olhem só aqui. Ele vai voltar, vão retornar esses prótons para a matriz mitocondrial. Lembrem que uma alta concentração de prótons quer dizer que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um pH ácido aqui. Ok, pessoal? À medida que eles vão passando aqui, vão diminuindo os níveis de próton, tá? Então, o pH, ele fica mais básico aqui também. Então, é muito importante saber esse gradiente de concentração eletroquímica que acontece na cadeia respiratória. Então, olhem só, quais são os passos mais importantes do processo da cadeia respiratória? Primeiro, a entrega de elétrons pelo NAD e pelo FADH2. Isso nós já sabemos como acontece, certo? Então, quem vão carregar os elétrons? NADH e FADH2 reduzidos, né, que vieram das etapas anteriores. Eles vão entregar os seus elétrons para as proteínas de membrana, certo? Eles vão ser oxidados, volta a formar NAD+, e FAD+, que eles vão ser reutilizados, olhem só, tá aqui, eles vão ser reutilizados em outros processos. O segundo passo vai ser a transferência desses elétrons e o bombeamento de prótons, menos do complexo 2, certo? Então, ó, conforme eles vão se movimentando na cadeia, eles vão, ó, liberando essa energia de um nível mais alto para um nível mais baixo. É a batata quente, vai liberando essa energia. Para que ele vai liberar essas energias? Para bombear esses prótons para o espaço intermembranal, para fazer esse gradiente eletroquímico. Ele vai estimular a ATP sintase. Terceiro passo, separação do oxigênio molecular para formar a água. Isso vai acontecer lá no finalzinho do transporte de elétrons, porque o oxigênio ele é um aceptor de elétrons, ok? Então, se não tiver oxigênio, não flui a cadeia respiratória, ela não acontece. Quarto passo, síntese de ATP, impulsionada por um gradiente, impulsionada por esses prótons, né, por esse meio ácido. Quando fluem por um gradiente de regresso, ele está voltando para a matriz mitocondrial. Então, esses íons, esses prótons, eles vão atravessar a ATP sintase. E a ATP sintase, ela vai aproveitar esse fluxo de prótons para sintetizar ATP, o ADP mais o fósforo, que vai ser a nossa fosforilação. Olha só que legal, pessoal. Então, vocês não podem mais esquecer como que acontece essa cadeia de transporte. Mais uma vez aqui, todos os elétrons que entram na cadeia de transporte provêm de NADH. Por que ele fala o NADH? A maioria das literaturas, ele quase não cita o FADH2. Inclusive, algumas, se vocês vão olhar, ela nem vai aparecer o FADH2, mas ela tem importância sim.
Nós já sabemos de onde vem esse NADH, se eu perguntar. Ela vem das etapas anteriores da respiração celular. De quem? Da via glucolítica, da oxidação do piruvato, no pré-ciclo de Krebs e no ciclo do ácido cítrico. Por que o NADH é importante? Ele é um bom doador de elétrons em reações que são redox. Lembra das reações redox, né? Que vocês estudaram em química? Ou seja, os seus elétrons estão em um nível de energia alto. Então, à medida que eles vão passando, eles vão diminuindo isso, né? Então, isso faz com que eles façam essa transferência de elétrons diretamente, ó, ao complexo 1. E aí, eles vão ser oxidados em NAD+, tá? Por isso, ele é um bom doador de elétrons. O FADH2, ele não é tão bom assim para doar elétrons como o NADH. Por quê? Porque os seus elétrons se encontram em um nível mais baixo, ele vai precisar de uma força maior para poder saltar de um complexo para outro, tá? Então, olhem só, ele não pode transferir seus elétrons para o complexo 1. Então, ele vai introduzir através do complexo 2. E ele não bombeia prótons. Não faz esse bombeamento de prótons, como o NADH faz. Então, devido a isso, as moléculas, tá? As moléculas que produzem o menor bombeio de prótons, elas produzem o menor bombeio de prótons, quer dizer, elas não produzem prótons. Então, é por isso que o NAD, pessoal, ela tem um papel central em relação ao FAD, mais importante no processo metabólico. E aqui ele vai explicar tudo que eu já falei para vocês, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, senão vai ficar muito repetitivo. Para que serve a cadeia de transporte de elétrons para a célula, tá? Então, quais são as finalidades? Só para recapitular. Primeiro, ele vai regenerar esses carregadores de elétrons, quer dizer, o NADH e o FADH2 vão entregar os seus elétrons, eles vão ser oxidados e vão voltar a ser NAD+, e FAD+. Quer dizer, ele vai regenerar, ele vai reaproveitar, ele vai novamente para a via glucolítica, eles vão para essa preparação do ciclo de Krebs e para o próprio ciclo de Krebs novamente. E aí ele vai mantendo essa respiração celular sempre. Segundo, qual a importância? Para formar um gradiente de prótons, né? Por que isso é importante? Para formar ATP. Tá? Para estimular a nossa ATP sintasa, ok? Então, a cadeia de transporte gera um gradiente de prótons através da membrana interna da mitocôndria. Então, o espaço intermembranal fica, né, com uma concentração mais alta de hidrogênio que na matriz, que tem uma concentração menor de prótons. Então, essa energia armazenada vai fazer com que aconteça a síntese de ATP através da ATP sintasa. Antes que aconteça a quimiosmose, o que acontece? Vai acontecer nos complexos 1, 3 e 4, vocês estão vendo que aqui, e a 2, professora? A 2 não, pessoal, porque a 2, ele recebe os elétrons do FADH2, ele não bombeia prótons, ele não tem força para bombear prótons, ok? Por isso que ele não coloca o 2. Então, o que vai acontecer nessa quimiosmose? Você pegar esses prótons que estão em excesso no espaço intermembranal, e ele vai fazer com que ele se dirija à ATP sintasa para que eles possam retornar à matriz mitocondrial. Ele vai gerar um gradiente eletroquímico através disso, certo? Muito bem. Isso nós chamamos de força próton motriz. É como se fosse uma bateria, tá? Ele faz uma comparação aqui. Olhem só que interessante, ó. Como muitos outros íons, os prótons, eles não podem atravessar diretamente essa camada, essa bicamada de lipídios, de fosfolipídios da membrana, porque ela é muito hidrofóbica no seu interior, isso vocês já sabem. Por o contrário, ó, os íons prótons, eles só vão conseguir fazer um movimento por esse gradiente de concentração com a ajuda dessas proteínas. Tá? Elas sim, elas têm como se fosse um túnel hidrofílico, então ele consegue atravessar essa membrana, ok, pessoal? Então, ó, a membrana interna da mitocôndria, os íons, que são os prótons, né, eles contam com
exposto nem a esse canal. Esse canal é a ATP sintasa. Então, somente através da ATP sintasa é que os prótons eles vão poder voltar para a matriz mitocondrial. E ele compara esse processo com uma energia hidroelétrica. Olha só, em vez de ativar a água na energia hidroelétrica, ela é ativada com o quê? Ela é ativada com os prótons, que vão estar ali nesse gradiente eletroquímico, porque quem ativa é o próton. Esse fluxo de próton, ele vai fazer com que a ATP sintase ela fique girando e vai catalisando a adição de fósforo ao ADP. Então, ele captura a energia do gradiente de prótons e forma esse ATP. Tá? É isso que acontece na quinta etapa, no complexo 5, certo, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês só um conceito que é o citocromo, né? Então, o citocromo, todos eles são considerados citocromos, à exceção do complexo 2, tá? Que é a do FAD-H2, é uma proteína que transporta elétrons e tem um grupo prostético, e tem como grupo prostético o grupo hemo. O grupo hemo, ele é o principal grupo prostético. Por que ele precisa do grupo hemo? Hemoglobina. A hemoglobina está ligado com oxigênio. Oxigênio, personagem principal da cadeia respiratória, não é? Transporte de oxigênio. Olhem só os complexos da cadeia respiratória, então nós temos, aqui ele só mostra a quarta etapa, mas sabemos que na quimiosmose nós temos a quinta etapa, e vocês podem colocar que é a ATP sintasa, certo? Aqui, pessoal, é bom que vocês vejam por quê. O complexo 1, ele é chamado NADH desidrogenasa, porque ele retira esse hidrogênio, tá vendo aqui? Mas também ele é conhecido como óxido redutasa, tá? Então, ele é conhecido também como óxido redutasa. Citocromo Q, óxido redutasa, é um outro nominho que ele recebe. O complexo 2, ele é chamado de FAD redutasa, ou também chamada de citocromo Q, óxido redutasa. O complexo 3, ele é chamado de ubiquinona, ou citocromo C, óxido redutasa. Então, todos eles são redutasa. E o complexo 4, citocromo C, oxidasa, tá? São outras nomenclaturas dos complexos 1, 2, 3 e 4. O único que vem do ciclo de Krebs diretamente aqui é o complexo 2, tá? Que é do FAD-H2. Então, o que é a quimiosmose, se eu perguntasse para vocês, né? É o processo em que a energia do gradiente de prótons, né, ele é utilizado para gerar ATP, tá? Lembrem-se disso. Agora aqui um detalhe, uma curiosidade, pessoal. O que será que ia acontecer se essa energia armazenada no gradiente de prótons, ela não fosse utilizada para sintetizar ATP? Ela não vai ir para o complexo quinto para ativar, né, ele e para formar ATP. Ele pode fazer outro trabalho celular? Ele pode fazer outro trabalho celular, tá? E ele é observado principalmente em certos seres vivos, né, em certos animais, onde eles hibernam, tá? Como os ursos, por exemplo. Então, o que acontece se ele não fosse parar lá na ATP sintase para formar ATP? Ele ia ser liberado como calor, tá? Então, algumas células do nosso organismo, elas vão utilizar esses gradientes de prótons para gerar calor em vez de ATP, tá? Então, ele não vai passar pela ATP sintase. Aí você pode pensar, mas isso é um desperdício, porque eu não vou ter ATP, eu não vou ter energia. Mas muitos seres vivos utilizam isso, como diz aqui, como estratégia, para que eles possam se manter quentes, aquecidos, tá? Isso é importante. Ó, para os animais que hibernam, como os ursos, por exemplo, eles fazem isso, tá? Eles vão utilizar, tá, esses gradientes de prótons, não para formar ATP, mas sim para manter esse calor, para que eles possam se manter aquecidos. Para isso, eles possuem células especializadas, que são chamadas de adipocitos marrones. Então, esses adipocitos marrones, eles funcionam como proteínas desacopladoras. Elas vão ser insertadas na membrana interna da mitocôndria. Então, essas proteínas, elas vão ser como canais que permitem que esses prótons, tá, eles saiam do espaço intermembranal até a matriz, mas eles não vão passar para a matriz mitocondrial
pela ATP sintasa, eles vão passar por um outro caminho, eles vão desviar o caminho, nesse caso. Alguns seres vivos fazem isso para manter esse calor, para que eles possam ser aquecidos por mais tempo. Porque se ele passar pela ATP sintasa, concordam que eles não vão gerar calor, eles vão gerar ATP, né? Então, eles vão fazer um caminho alternativo, né? Eles vão, peraí, eu não quero ATP, eu não quero energia. Nesse momento eu não estou precisando de calor. Então, aí nesse caso, nós temos as proteínas desacopladoras, que permitem que a energia do gradiente se dissipe como calor e não como ATP. Então, isso pode acontecer também. Olha só que interessante, né? Em alguns casos. Gente, quase terminando aqui, falando um pouquinho do controle respiratório, tá? Então, o transporte de elétrons através do NADH e do FADH2 e a síntese de ATP, eles são processos que são considerados acoplados, quer dizer que um precisa do outro, certo? A oxidação do NADH e do FADH2 só vai acontecer se existe síntese de ATP. Só vai acontecer se existe síntese de ATP. Por quê? Por que o NADH e FADH2, eles são oxidados? Porque eles vão doar seus elétrons, vão impulsionar, menos o FADH2, vão impulsionar os prótons no espaço intermembranal para gerar ATP. Se não tem ATP, não existe oxidação de NADH nem de FADH2, tá? Quem que regula a entrada de prótons para a ATP sintasa, para o complexo quinto? Quem vai regular a entrada de prótons vai ser o nosso ADP, porque é ele que vai ser fosforilado, porque é para ele que vai ser adicionado o quê? O fósforo inorgânico e formar ATP, então é ele que regula, tá, pessoal? Quando não existe um gasto grande de ATP, tá? Quando a gente não gasta muito ATP, existe menos ADP, lógico. Vai ter menos ATP, vai ter menos produção de ATP. Isso diminui a entrada de prótons através da ATP sintasa. Então, quem regula a ATP sintasa, essa entrada é o ADP. Se nós não estamos gastando muita energia, consequentemente, nós não precisamos muito de ATP. Então, nós vamos ter menos ADP, e vai funcionar menos também a nossa ATP sintasa, tá? Então, isso é o controle respiratório. Pessoal, o que está faltando ainda aqui? Quantas moléculas de ATP obtenemos por cada glucosa em la respiração celular? Vocês estão vendo esse GIF que eu coloquei aí, ó? Com dúvida, e outros assim com a lâmpadazinha, né? O que quer dizer isso? Pessoal, deixa eu voltar aqui para ver se vocês não estão dormindo. Quando nós falamos anteriormente, né, que o processo respiratório aeróbico, ele é traduzido naquela equação, lembram? Glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, que dá 6 moléculas de CO2, mais 6 moléculas de água, mais 38 ATPs. Então, essa quantidade total de ATPs é bastante discutida hoje em dia, né? Então, existem muitos estudos, muitas literaturas, a maioria delas concorda que é 38, outros falam que é 36, outros falam que é 32 o número total, e atualmente já se fala de 30 ATPs. Vocês já ouviram falar disso alguma vez? Sim ou não? O número de ATPs finais da respiração celular. Quanto vocês acham que é realmente? Nós vimos que era 38, né? Isso, é 32, 36, 38. Gente, se vocês forem ver, no Brasil, pelo menos, né, isso é bastante discutido. Inclusive em questões de avaliação, tipo Enem ou outras questões, tá? Ele não é cobrado, ele não pode ser cobrado em alternativas, assim, A, B, C, o número total de elétrons gerados no final da respiração celular são quantos ATPs? Vai que ele coloque ali para vocês, letra A, 32, letra B, 36, letras... Então, não tem como saber,
né? Porque existem vários estudos, é uma discussão hoje em dia, né? A não ser que na própria questão, no enunciado, né, quem elaborou a questão, ele já afirme que seja 38. Aí você já vai considerar que seja 38, porque é uma afirmação, é da própria questão, tá? Aí sim. Mas ele não pode perguntar para vocês, no Brasil, pelo menos, isso já não pode acontecer, numa alternativa, tem quantos ATPs no final? Isso não vai acontecer, tá? Então, podem ficar tranquilos. Então, eu trouxe para vocês, né, os últimos estudos relacionados com essa contagem toda de ATPs, certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí, eu vou ter que permitir, porque senão eu não consigo. Então, ainda ele gera muita dúvida a respeito disso. Por isso que eu coloquei esses pontos de interrogação aqui, né? Mas, hoje em dia, tá? Atualmente já é considerado 30 ATPs, tá, pessoal? Então, olhem só. Se consultas diferentes livros ou pergunta diferentes professores, então nós vamos ter respostas ligeiramente diferentes. Foi isso que eu coloquei para vocês, tá? Mas as fontes mais atuais estimam que o rendimento máximo de ATP, tá, obtido por moléculas de glicose, ela vai estar entre 30 a 32 moléculas de ATP. Então, a gente vai ver de onde sai esse cálculo, como que é calculado isso, tá? Isso é importante saber também. Depois eu já vou vir aqui para vocês. Gente, então vamos analisar esse quadro direitinho aqui. Então, na via glucolítica, olha, eu coloquei a etapa, os produtos diretos netos e o rendimento final de ATPs. Certo? Vocês podem até pegar uma calculadora se vocês quiserem depois e verificarem. Então, na via glucolítica, nós sabemos que nós temos um saldo de 2 ATPs e de 2 NADH. Anteriormente, falava-se que por cada NADH, a gente tem 3 ATPs. Hoje em dia, tá? Isso já é calculado como 2,5, já não é mais 3 ATPs, certo? Antigamente, falava-se que por cada FAD-H2, nós tínhamos 2 ATPs, para dar o 38. Mas hoje em dia, já foi descoberto também que por cada FAD-H2, nós vamos ter 1,5, tá, de ATPs. Então, olhem só o cálculo aí. Então, a via glucolítica, 2 ATPs, ok. Considerando o NAD, na via glucolítica, também existe muita discussão em relação a esse saldo neto de ATPs pela via glucolítica, utilizando o NADH. Por quê? Porque pensem comigo um pouquinho. A via glucolítica acontece onde, pessoal? No citosol, certo? Quer dizer que ela vai ter que sair lá do citosol, esse NADH dele, esse caminhãozinho, né? Para chegar lá na crista mitocondrial, para descarregar esse NADH, para levar para o complexo 1. É muito trabalho, né? Então, alguns estudiosos falam que o NADH da via glucolítica, ela só é capaz de render 1,5 ATP. Aí outros falam não, que é 2,5 ainda. Por isso que eu coloquei esses valores aqui, tá? Então, tem alguns que falam que é 1,5. Se consideramos 1,5, são 2 moléculas de NADH, certo? Então, vão ser 3 ATPs. E outros estudiosos dizem que é 2,5. Se nós consideramos 2,5, então serão 5 ATPs, certo? Por isso que eu coloquei 3 e 5. Então, existe essa dúvida em relação ao número de ATPs formados por cada NADH da via glucolítica, tá? Daí que saiu o 3 e o 5. Na oxidação do piruvato, quando ele vai ser transformado de piruvato a acetil-CoA, através da piruvato desidrogenasa, existe também síntese de 2 NADH. Como esse processo de piruvato a acetil-CoA já se encontra na mitocôndria, então ele é considerado 2,5, certo? Então, nós temos 2 moléculas de NADH, multiplicando vai dar 5 ATPs, certinho, pessoal? Já no ciclo do ácido cítrico,
certo? Lembrem que nós temos, por cada glicose, ele não está falando por volta, ele está falando por glicose, ela gera 2 piruvatos. Então, vamos multiplicar por 2, né? Então, nós temos 2 ATPs, que são formados indiretamente por GTP. Então, 2 ATPs, okzinho. Lembra que por cada volta no ciclo de Krebs, nós temos 3 NADHs? Então, por cada glicose, nós vamos ter 6 NADHs. Se vocês multiplicarem 6, vamos fazer aqui, ó, 6 por 2,5 vai dar 15 ATPs, que tá aqui. E no ciclo do ácido cítrico também, né, pessoal, nós temos um FADH2, mas considerando por glicose, nós temos 2 FADH2, é 1,5 cada uma, multiplicando dá 3. Se vocês somarem aqui, considerando 3, para o NADH da via glucolítica, nós vamos ter 30 ATPs. Se vocês somarem aqui, considerando 5 para o NADH, para os NADHs da via glucolítica, nós vamos ter 32 ATPs, tá, pessoal? Então, hoje em dia, é bastante discutido esse número de ATPs finais, tá? Anteriormente, e vocês vão pegar muitos livros ainda, ou vídeos ali no YouTube, ou na própria internet, que eles falam ainda de 38 ATPs. Se vocês, em casa, direitinho, vocês fizerem os cálculos, considerando anteriormente, como cada NADH com 3, considerando 3 ATPs, e cada FADH2 considerando 2 ATPs, vocês verão que serão 38 ATPs. Mas hoje em dia, né, já existem muitos estudos que dizem que já não são mais esses valores. Então, tomem cuidado com isso. Eu não vou colocar, lógico, que isso na prova, tá? Então, mas para que vocês possam ver de onde é que sai toda essa soma, né, em relação a esse total de ATPs na respiração celular. Mas hoje em dia, né, vai ser entre 30 a 32 ATPs, porque existe ainda uma dúvida em relação a quantos ATPs são formados por cada NADH da via glucolítica, por essa razão, tá? Professora. Pode falar. Professora, eu particularmente tenho um histórico de errar essa quantidade de ATPs nas provas, justamente por isso. Tanto é que a última prova que eu fiz de vestibular, essas coisas, eu errei, porque eu acabei colocando 38 ATPs. Então, daí a minha dúvida é, o que a gente coloca? Eu coloco 38 ou eu coloco agora essa atualização de 32? Porque outra prova, eles aceitaram como 32. Então, o meu histórico de ATPs é complicado. Então, é muito complicado. Aí é uma dúvida. Você pode até entrar com recurso nesse caso, porque hoje em dia não se pode perguntar diretamente. Isso que eu falei no começo. Se você tiver essa questão, até eu vou pedir para você trazer para a gente na próxima aula, se você achar essa questão em algum lugar, que a gente possa estar discutindo isso. Porque não pode ser cobrado em alternativa A, B, C, D ou E. A não ser, aí eu tenho que ver a questão, se no enunciado, quem elaborou a questão, ele já diga para você, ele já dê alguma dica para você, para que você possa saber se é 38, ou 32, ou 30. Ele tem que dar alguma dica no enunciado para você. Agora, se ele não deu nenhuma dica e falou direto, o rendimento final de ATP na respiração celular é 38, 32, é 36, é 30, aí não tem como você saber. Porque nós não sabemos exatamente quanto é. Agora, se aparecesse uma questão desse tipo, eu recomendo que você marque, se apareceu 30, você marque o 30, se apareceu 32, você marque o 32, e se aparecer 30 e 32, marque o 30, tá? Porque com certeza, se aparecer esses dois valores, quer dizer que eles estão levando para a atualização mais recente. Mas isso vai depender muito, muito do exercício. Por isso seria importante a gente olhar esse exercício. Se você conseguir, você traz pra gente. Tá? Então, eu, por exemplo, se eu pedisse para vocês numa prova, eu teria que dar uma dica para vocês, assim, considerando
que o NADH da via glucolítica seja para cada NADH 1,5 de ATP, aí eu estou dando uma dica para você. Quer dizer que ali vai ser 30 no final. Entendeu? Eu posso fazer esse exercício, eu posso fazer uma questão assim, mas eu vou ter que dar uma dica para vocês, para que vocês possam saber se vai ser 30, ou 32, ou 36, né? Mas atualmente, os mais recentes vão estar entre 30 a 32, tá, pessoal? Então, tomem bastante cuidado em relação a isso. Aqui, ele vai estar explicando para vocês como isso acontece, ó. Um número na tabela, todavia, não é preciso, que foi da via glucolítica. Ó, o rendimento de ATP do NADH produzido na glicólise. Foi o que eu falei. É porque a glicólise acontece no citosol. E o NADH, ele não consegue cruzar a membrana mitocondrial interna, é um caminho longo para entregar esses seus elétrons para o complexo 1. Então, ele vai fazer isso por meio de um sistema de transporte molecular, e é esse sistema que vai entregar. Por isso que, às vezes, é considerado um número de ATPs menor para os NADHs da via glucolítica, por essa razão. E, além disso tudo, existem células no nosso corpo, ó, que tem um sistema de transporte que leva elétrons à cadeia de transporte através do FADH2. E não, então, nesse caso, ele só produz 3 ATPs pelos 2 NADHs da via glucolítica. Quer dizer que por cada NADH é 1,5 de ATP, tá? Daí que vem esse 1,5. E outras células do nosso corpo, elas têm um outro sistema de transporte que leva os elétrons via NADH, que resulta na produção de 5 ATPs, considerando 2,5. Então, por isso que ainda existe uma dúvida aqui em relação ao valor real de NADH, né, na via glucolítica em ATPs, certo? Então, está entre esses valores de 3 e 5, considerando 1,5 ou 2,5. Certinho, pessoal? Então, mais uma vez aqui, ó, um GIF animado para vocês, do complexo 1, 2, 3 e 4, tá? Que é a cadeia de transporte. Aqui os nossos NAD. Vocês estão vendo aqui, ó, que no complexo 2, ele não gera, ó, prótons aqui, ele não bombeia prótons, tá? Ele está mostrando aqui, não bombeia. O complexo 1 bombeia, o 3 bombeia, e o 4 também bombeia, tá? Que vai para a ATP sintasa. Que aqui ele não está mostrando a ATP sintasa, não consegui um com a ATP sintasa. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira etapa da cadeia respiratória. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês os inibidores dessa cadeia transportadora e alguns exercícios. Eu vou procurar alguns exercícios de Enem, alguns exercícios que tragam essas questões de 38, 36 ATPs, tá? Vou dar uma olhada durante a semana e vou ver se trago para vocês, até para que a gente possa estar discutindo isso também, né? Que acontece, existe muito erro a respeito. Então, aqui eu trouxe alguns exercícios para vocês treinarem, lógico, em casa. Sempre é muito bom. São 20 apenas, né? Caprichei aqui para vocês, né? Aqui. Tá? Espero que vocês tenham aprendido sobre a cadeia respiratória. Tá? Ela não é tão difícil assim, ela é importantíssimo. Lembre que o nosso personagem principal aqui vai ser quem? O nosso oxigênio, pessoal. Então, respirem. E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Da nossa cadeia respiratória. Não concluímos ainda ela, eu vou com calma com vocês, tá bom? Na próxima etapa, nós vamos ver quem são os inibidores, os acopladores, né? Da cadeia respiratória. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não saiam ainda, tá? Que eu preciso pegar a chamada de vocês. Tá? Vou pegar aqui. Só um momento. Professora, eu tenho uma dúvida. Vai falando.
É que eu passo batido. O complexo 2 e 3, eles são não proteicos ou é só o complexo 2 que é não proteico? Só o complexo 2 que é não proteico, porque ele vem diretamente do próprio ciclo de Krebs. Ok, muito obrigada. De nada. Deixa eu pegar aqui. Em algumas literaturas, inclusive, vocês vão ver que... Opa, aí. Que ele fala que todos são proteicos, mas não é. De nada, pessoal, só um pouquinho, tá? Deixa eu pegar aqui a chamada. Vou mandar esse material para vocês, não se preocupem. Quarto semestres. AIP. Sede 3. Hoje é dia 13/10/2020. Já quase. É CDE, né, professor? Eu coloquei Pedro Juan? Aham. Tá, eu vou mudar aqui, só depois. Ainda bem que você viu. Obrigada. Ainda bem que esse é meu povo observador. Gente, obrigada pela companhia de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido realmente a cadeia de transporte. Encerrando não, né? Uma pequena parte que eu tenho que falar dos inibidores e acopladores para vocês. E se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram ver, vocês podem estar trazendo também para a gente, tá? É sempre muito bom que vocês tragam essas questões, né? Em relação até aos ATPs, a cadeia transportadora, que vocês encontrem, que vocês tenham dúvida, certo? Gente, um bom restinho de semana, um bom resto de semana, estamos na terça-feira ainda, tá? Até a próxima, besitos. Fui. Tchau, Sandra.